Então, já que a gente começou, né, vou continuar aqui, aí passo a palavra para você e você vai oficialmente na moderação. Mas acho que tem se falado muito, né, de IFRS, S1 e S2 e dos desafios das companhias. E eu sei que ontem, para quem esteve nos 2 dias de evento, já viu aqui o exemplo da Renner, passando bastante do fluxo de trabalho interno. E eu acho que a gente está vivendo um momento diferente. Assim que o IFRS foi lançado, os profissionais de sustentabilidade, contabilidade, relações com investidores e outros que estão envolvidos aqui na pauta tiveram que entender a norma. Então, foi um momento de conhecimento, né? Leitura, participação em um workshop, webinar, discussão sobre o que seria esse novo modelo de relatório. Hoje eu vejo uma nova era, e eu vou chamar de uma era de execução. A gente precisa sair, né, dessa parte de entendimento e começar a fazer esses relatórios. Então, no Brasil, a gente teve a felicidade de ter 2 empresas como pioneiras. A Vale já lançou e a Renner vai lançar o seu relatório. E, quando eu digo que a gente precisa sair do momento só de entendimento e ir para a execução, é muito no sentido de que a gente só aprende fazendo. Boa parte dos profissionais que estão aqui, ou dos pares de vocês, dentro das companhias que vocês atuam, provavelmente já tem um conhecimento até considerável sobre a norma. No entanto, quando a gente vai, de fato, passar a responder e produzir um relatório, surge uma série de dúvidas sobre como eu vou estabelecer determinado processo, como eu vou articular isso de forma a ser repetida e regularmente dentro da empresa ano a ano. Então, eu diria que agora a gente precisa sair de um momento de puro entendimento para um momento de mão na massa. E, diante disso, o que a gente mais escuta na B3, a gente interage com muitos parceiros do mercado, são dúvidas sobre alguns parâmetros que a norma traz. Então, ela começa, por exemplo, com essa visão de riscos e oportunidades, né? Quais são os riscos e oportunidades materiais, do ponto de vista financeiro? Será que a companhia já tem um processo para mapear, sobretudo, oportunidade? Porque, boa parte das vezes, as áreas de gestão de risco já têm um processo de avaliação de impacto e probabilidade de risco, mas nem sempre isso é feito da visão de oportunidade. Então, essa é uma dúvida recorrente. A segunda dela é o desafio mais frequente, talvez eu colocaria, que é o desafio de mensuração financeira, né, do impacto financeiro dos riscos e oportunidades mapeados. Então, tanto da perspectiva de limiar, né, de threshold, o que a gente vai adotar aqui como um corte para se chamar de materialmente financeiro, quanto da perspectiva de conclusão e da publicação dos impactos disso. Quais são as premissas que serão adotadas, como que eu vou fazer o cálculo, isso está muito hipotético ou não. Então, eu sinto que essa conexão sustentabilidade-finanças é, sem dúvida, um grande desafio. E aí, por fim, o último que eu vou colocar aqui é a questão dos controles. O relatório de sustentabilidade ou o relatório anual hoje é voluntário, né? A maioria das empresas que já conta com asseguração faz uma asseguração limitada, e a asseguração razoável traz a necessidade de patamar de controle, de rastreabilidade do dado, de informação já auditada internamente, que passa a ser apenas revisada por um auditor externo, muito mais rígida, e eu acho que as companhias ainda precisam adentrar nesse novo processo, né? O que me chama a atenção, inclusive, é como que a gente traz mais profissionais das equipes de controles internos e auditorias internas para participar desses fóruns, porque eu acho que eles também vão precisar se inteirar para que a gente tenha, no final, né, quando já a gente partir para o cenário do regulatório, obrigado, né, com as companhias necessariamente precisando fazer a divulgação, que elas tenham aqui um bom nível de prontidão para passar pela asseguração. Então, já passando a bola aqui, né, em relação à primeira pergunta. Você quer complementar, Rafael? Porque, na verdade, essa primeira a gente, né, ia falar um pouquinho das expectativas, enfim. Virgínia já começou falando também dos desafios.
da visão da CVM, né? Imagino que vocês estejam aí recebendo também muitos questionamentos por aquelas empresas que já estão, né, se iniciando no processo, começando de maneira voluntária esse ano, né, adoção obrigatória a partir do ano que vem. Que você tem visto aí em termos de tanto da expectativa, que eu acho que a Virgínia já antecipou um pouco, como os desafios mesmo que essas empresas estão enfrentando ou vão enfrentar nos próximos anos aí na visão do regulador? Sem sombra de dúvida. Bom dia. É uma satisfação enorme participar do 26º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais. Eu acredito que é importante, primeiro, situar a norma 193 no tempo. A Resolução 193 ela foi motivada por um conjunto articulado de fatores internacionais, estratégicos e regulatórios que evidenciavam a urgência de estruturar no Brasil um modelo normativo de alta confiabilidade para o disclosure de informações relacionadas à sustentabilidade. Então, houve, por exemplo, inicialmente uma política de finanças sustentáveis na CVM e, num segundo momento, um plano de finanças sustentáveis. E uma das entregas desse plano era exatamente a edição dessa norma. Então, é importante entender que a edição dessa norma ela se dá num contexto macro dentro da autarquia. Envolve uma série de áreas dentro da CVM, envolve, por exemplo, a Superintendência de Orientação a Investidores e Finanças Sustentáveis, envolve a Superintendência de Normas de Contabilidade e Auditoria, e, no caso das companhias abertas, envolve a Superintendência de Relações com Empresas, que é onde está situada a Gerência de Acompanhamento de Empresas número 5, da qual eu sou titular, que cuida das informações econômico-financeiras das companhias. E eu fiz essa volta para justamente pegar o gancho das informações econômico-financeiras. A grande dificuldade, ou desafio, melhor dizendo, o grande desafio é justamente a articulação entre a experiência que as companhias têm de reporte de sustentabilidade, que não vem de hoje. Por exemplo, no nosso sistema Empresas.net, de divulgação de informações pelas companhias, eu procurei o mais antigo, o reporte de sustentabilidade mais antigo, e eu percebi que era de 2011. Depois eu percebi que não, nós é que tínhamos criado um caminho em 2011, mas se procurar, e aí, infelizmente, não tive tempo de fazer isso agora de manhã, se procurar, nós vamos encontrar relatórios de sustentabilidade até mais antigos, quase 20 anos atrás, mas sem a integração com as informações econômico-financeiras, sem uma conectividade com as demonstrações financeiras. De pronto, esse é o principal desafio. Existem outros desafios relacionados à estrutura das companhias, que a gente vai abordar na sequência, mas eu acredito que a integração entre as áreas das companhias ela deriva exatamente desse fato novo, dessa necessidade de integração com as DFs. Bom, e como que você enxerga a adoção dessas novas normas impactando a transparência e a confiabilidade, a conformidade das empresas nos mercados internacionais? Que acho que é algo que, enfim, se falou muito, né? E até do pioneirismo do Brasil aqui na adoção, né, dessas informações padronizadas. Bem, novamente situando no tempo. Como eu falei, a norma 193 ela estava no plano de finanças sustentáveis como uma entrega prevista. Mas a nossa discussão com o IFRS, por exemplo, ela data de muito antes. Eu me lembro, por exemplo, da nossa participação como instituição, e eu, particularmente como membro da Força-Tarefa, nas discussões sobre o draft da norma S1 e S2. Então, isso há alguns anos atrás. Não tem muito tempo, as normas evoluíram de uma forma bastante rápida, mas, certamente, talvez, salvo engano, 22, salvo engano. Então, a nossa preocupação com a convergência dos padrões, tanto dos padrões, né, alguns anos atrás, né, quando era novidade, dos padrões contábeis, as normas internacionais, e agora dos padrões de sustentabilidade às normas internacionais, ela funciona como uma jornada dentro da CVM, dentro do mercado brasileiro.
nós identificamos que, em algum momento, isso deveria acontecer e o momento, dentro da maturidade do mercado brasileiro, foi identificado como sendo agora. Virgínia, aí continuando nessa questão, né, do impacto, enfim, mercados internacionais, de que forma você acha que ISSB S1 e S2 podem beneficiar as empresas listadas na B3, né, em termos de competitividade, até a própria atração, né, de investidores? Acho que o maior benefício vem em linha com o que o Rafael colocou, que é ter a informação de sustentabilidade atrelada à financeira. Várias vezes, quando eu fazia atendimento a investidor ESG, que é aquele analista na asset, numa gestora, numa previdência que chega até a companhia querendo fazer perguntas específicas de questões de sustentabilidade, eu ouvia que eles não encontravam informação de PL, investimento em iniciativas de sustentabilidade, ou custo, eventualmente, impactado por indicadores que poderiam ter potencialmente um efeito negativo. Então, se aquela empresa, por exemplo, está desligando muito, está com um turnover e uma rotatividade alta de pessoas, qual que é o impacto de seleção de pessoas, né, no dia a dia da companhia? Como que isso reverbera no lado financeiro? Eu acho que o benefício é que agora a empresa vai precisar contar essa história, porque antes, quando o analista precisa fechar um valuation, ele tem em mãos ali uma metodologia proprietária de avaliação ESG e ele vai tirar conclusões a partir dos dados públicos que a companhia reporta. Aquilo que ele não encontra informação, provavelmente ele vai adotar premissas e ele vai chegar a algum cálculo, né? Em última instância, quase toda a metodologia de avaliação ESG impacta a valuation, positivo ou negativamente. Dessa forma, acho que a gente está vivendo um momento talvez até bem paradigmático, né? Que a gente viu o relatório da Vale, quem teve a oportunidade de consultar essa primeira peça que foi divulgada, em que os riscos são apontados e a gente enxerga a informação sobre o impacto financeiro para aqueles riscos que são mapeados, onde não há uma estimativa que a empresa considerou razoável, porque, eventualmente, não há ainda informação disponível para tudo que a gente vai encontrar nesses relatórios, ela tem a opção de contar com um waiver, né, de não colocar aqui todas as informações. Então, acho que o maior benefício é que agora a gente tem isso de forma padronizada para as empresas. A empresa tem a chance de fazer a sua própria materialidade, de elencar aquilo que ela considera relevante da perspectiva de gestão, mas ela também vai divulgar esses valores. E não mais a gente tem só do outro lado quem utilizava a informação tendo que lançar a mão de uma série de assumptions, né, assim, de hipóteses para calcular esses valores. Então, eu acho que é bem interessante, pela primeira vez, a gente ter essa chance e o protagonismo que eu acho que o Brasil pode ocupar nesse momento, né? Tendo a legislação, a resolução da CVM, né, que vem primeiro com um período aqui de divulgação voluntária e depois entrando com o período de divulgação obrigatória, acabou colocando, né, os brasileiros, as empresas e os profissionais num universo de uma esteira de aprendizado mais veloz. A gente começou a ter que ler, discutir, criar fóruns. Então, eu acho que é educativo até para as companhias passarem, quem sabe já no próximo ciclo, a fazer uma divulgação voluntária. Eu acho que é oportuno para a gente, como país. Se me permite um acréscimo. Quando nós conversamos, eu particularmente converso em fóruns internacionais, com estrangeiros, o que é muito dito é a questão do alfabeto soup, né, que eles chamam de sopa de letrinhas, que são os diversos padrões de sustentabilidade, reporte de sustentabilidade, os diversos frameworks. Existem estudos, por exemplo, facilmente encontráveis, vocês podem, com 2 cliques, localizar, da OCDE, sobre como era a divulgação das companhias brasileiras. Tem 2 estudos, um das companhias brasileiras e o outro para a América Latina. E isso fica muito claro. Por um lado, existe o reporte, por outro lado, existe uma variedade muito grande de reportes. E o reporte, por exemplo, o TCFD, que é mais utilizado, por exemplo, na Europa, ele não era tão popular entre as companhias brasileiras. Então, eu acredito que essa convergência aos padrões IFRS, S1 e S2 faz com que as informações produzidas
pelas companhias brasileiras, elas têm uma redução praticamente virtualmente total de assimetria com as informações sobre sustentabilidade que são produzidas nos mercados desenvolvidos. Permite uma comparabilidade, isso é a chance de precificar melhor também, né? Então, informação é preço, né? E o papel do RI, que eu acho que é, assim, todo mundo quer saber, né, onde é que o RI se encaixa, porque o RI já é aquele profissional que tem, né, faz toda a organização para fins do formulário de referência, então é a área que coordena ali, né, e capitaneia todas essas iniciativas para fazer a divulgação da informação, é a interação com o investidor. Como é que vocês enxergam o papel do RI nesse momento aí fundamental, né, de adaptação dessas normas? Bom, o RI costuma ser o profissional que melhor conhece o modelo de negócio da empresa, né? Exatamente por ser um porta-voz oficial, ele tende a ter uma narrativa muito organizada em relação aos desafios, né, às oportunidades daquela companhia. E eu não vejo o RI só operacionalizando a divulgação final desse relatório, né? O que seria um papel aqui diminuído? Seria isso, no final das contas, colocar no site da companhia, protocolar no Empresasnet e, eventualmente, falar disso em poucos fóruns. Eu acredito que ele pode ser muito mais ativo e participativo e coordenar esse trabalho junto talvez a um núcleo core aqui, pensando alto. Quais são as áreas que não podem faltar numa discussão, né, de IFRS S1 e S2, CBPS S1 e S2? Sustentabilidade, finanças, né, e isso se eventualmente tem recortes aqui para contabilidade e controladoria, gestão de riscos, acho que é essencial participar dessa visão. Já comentei um pouco sobre controles internos. Em algumas companhias, a área de controles internos, compliance e auditoria está dentro de gestão de riscos, costuma ser uma área par. E eu acho que o RI ele tem o potencial de ser um PMO, mas isso depende também da organização interna de cada empresa. Tem empresa que tem um RI mais enxuto, tem empresa que tem um RI com profissionais que, inclusive, são especialistas de sustentabilidade, em relatórios de sustentabilidade. Então, a depender da configuração, esse trabalho de liderança de um grupo que vai precisar produzir em conjunto, ele pode ser feito pelo time de finanças, sustentabilidade ou relações com investidores. Então, acho que aqui tem um certo nível de flexibilidade, mas o que eu diria é ele precisa ser ativo e não só receber o documento no final. Você quer complementar? Eu acrescentaria o seguinte: por exemplo, o meu dia a dia é interagir com um diretor de relações com investidores ou com o departamento de RI. O primeiro contato, na verdade, na grande maioria das vezes, o contato feito pela Superintendência de Relações com Empresas, da CVM, é feito com o departamento de relações com investidores. Muitas das vezes com o próprio diretor de relações com investidores ou alguém que reporta ele de uma forma mais imediata. Então, no caso concreto desse painel que a gente está discutindo sobre as normas IFRS S1 e S2, eu acredito que se enquadra dentro da normalidade da interação da CVM com as companhias, que é por meio do Departamento de Relações com Investidores. Se dentro da companhia essa atribuição vai ser direcionada a uma outra estrutura, ou se o Departamento de Relações com Investidores vai ter uma participação não tão grande, enfim, essa questão ela vai depender, claro, da decisão tomada por cada companhia. Mas, num primeiro momento, a interação da CVM vai ser com o Departamento de Relações com Investidores. Posso fazer um complemento, Fernanda? E eu até diria que, quando eu digo que é ser ativo, e, ao mesmo tempo, conectando com a minha primeira fala, de que a gente está num momento de execução, eu acho que as companhias, muitas aqui, provavelmente têm condições de escrever um primeiro draft, com as informações que elas já possuem, né? Então, algumas empresas, eventualmente, até já fizeram relatórios internos que estão circulando ali para comentário das pessoas dentro da organização. E a minha sugestão é que a liderança leia. Eu acho que é fundamental que os profissionais que estão envolvidos aqui, né, em elaboração desses relatórios cobrem opiniões. Assim, o DRI olhou,
né? O CFO olhou, o superintendente, diretor, enfim, eu não sei qual é a estrutura, líder de sustentabilidade, leu o documento? Será que vocês conseguem construir fóruns de validação daquelas etapas que são mais críticas? Então, a companhia está com uma dúvida maior aqui em relação à matriz de materialidade e qual vai ser o limiar considerado razoável para selecionar riscos e oportunidades. Então, levem isso para discussões e para os fóruns, e eu acho que tragam essa responsabilidade para todos, né? Então, é muito comum, em estruturas de governança aqui mais independentes, a presença, por exemplo, de um comitê de auditoria. E esse é um comitê também que deveria olhar esse material. Eu acho importante que a peça, né, final ela saia com uma visão que represente a empresa, a gestão, e não um ou outro departamento que esteja produzindo isso de forma mais isolada. Dá mais trabalho, porque a gente está falando de colocar profissionais que têm um repertório completamente diferente, estão acostumados com peças completamente diferentes. Escrever uma nota de uma DF é muito diferente de preparar um relatório com base em GRI ou relato integrado, mas a gente precisa organizar e conectar esses mundos, né? E se a gente não fizer um trabalho de fato colaborativo e conjunto dentro das empresas, o que vai acontecer é, na hora de lançar, alguém vai levantar a mão e não vai se sentir seguro para que essa peça vá a público. Agora, se todo mundo vai participando, se essas áreas que são as mais relevantes estão integradas e questionando o processo, trazendo perspectiva de melhoria, eu acho que a chance da empresa encontrar mais conforto e falar, vamos colocar a público, é maior. Eu aproveito também para parabenizar a pesquisa que foi divulgada ontem pelo IBRE, né? E dizer que, dentro dessa pesquisa, a gente identifica respostas a essa pergunta. E existe um alinhamento muito grande com os achados que nós obtivemos no levantamento, na pesquisa ampla que a gente fez no mês de abril, junto a 4 públicos, né? As companhias abertas, que foram as principais respondentes, os auditores, os consultores e os investidores. Nós recebemos uma quantidade significativa de resposta das companhias abertas, quando eu digo significativa, bastante significativa mesmo, em termos estatísticos, e existe esse problema sendo relatado, o mesmo problema que apareceu na pesquisa de ontem do IBRE, o funcionamento na forma de silos, na forma de ilhas, né, dentro das companhias das áreas de sustentabilidade. Isso ainda é um desafio apontado por parcela, vamos dizer, uma grande maioria das companhias aponta esse desafio. E, como eu disse, a pesquisa que nós conduzimos ela tem vários públicos. Então, esse desafio apontado pelas companhias ele também é referendado por consultores, auditores, também percebem essa necessidade de integração. Então, talvez me esforçando para responder a sua pergunta de uma forma mais concreta, essa necessidade de integração entre as diversas áreas da companhia responsáveis pela sustentabilidade, ela se mostra como um dos principais desafios apontados pelas próprias companhias. Como eu disse, nós conduzimos uma pesquisa e procuramos trabalhar com o máximo de evidências possível para a condução do tratamento que a gente vai dar, da abordagem que a gente vai dar a esse tema dentro da CVM. Essa pesquisa ela já estava prevista, inclusive, quando a norma 193 foi editada. E um dos achados é exatamente esse. Esse é, inclusive, o que me leva à próxima pergunta, né, que é a visão do regulador aqui, entender como que a CVM vai conduzir a fiscalização da conformidade das empresas com as novas normas, né? E aí, também trazendo um pouco do que vocês acabaram de comentar, não só em termos de como a CVM vai fazer essa fiscalização, uma abordagem que vocês vão ter no início, nesse período de adaptação, e a evolução da fiscalização ao longo dos anos, e trazendo um pouco do que vocês comentaram sobre as dificuldades de integração e a necessidade de participação de todos os órgãos, né, internos da companhia, um engajamento na produção dessa nova informação financeira, com as responsabilidades, né? Quem é que, no fim, a gente sabe que o DRI tem um papel fundamental aqui nessa, justamente de fazer, né, capitanear esse barco e trazer as áreas e chamar responsabilidade, porque, no fim, a divulgação
é o DRI quem está ali, né, exposto e respondendo perante o regulador e os investidores e tirando dúvida, mas como é que vocês estão vendo isso? Supervisão, responsabilidades? Bem, primeiro deixar claro que a responsabilização, a responsabilidade, ela não se limita a um ou outro diretor, um ou outro administrador. Isso é visto no caso concreto. Varia muito, varia de companhia para companhia, depende do estatuto social, depende de uma série de questões. Sobre a supervisão da CVM ela é uma supervisão baseada em risco. Então, nós temos uma matriz de probabilidade de ocorrência de dano versus impacto do dano. Tudo isso é analisado para a nossa atuação. E também trabalhamos com reclamações, denúncias. Todas as reclamações e denúncias são analisadas. Não há nenhuma reclamação ou denúncia que é simplesmente deixada de ser analisada. Dito isso, a abordagem com relação às normas IFRS S1 e S2, ela tem digamos que uma abordagem nesse primeiro momento num viés educativo. No primeiro momento, um viés educativo é o que se mostra mais coerente. Isso não significa que, numa determinada situação grave, não haverá atuação sancionatória. Por exemplo, já existem mecanismos na supervisão da CVM para lidar com, por exemplo, vou dar um exemplo. A Resolução 44, no seu artigo 4º, ela prevê que, diante de uma série de situações, poderá haver a emissão de um ofício de alerta em vez de um processo sancionador. Vai depender de uma série de circunstâncias, por exemplo, o tamanho do dano ao mercado, a ocorrência de condutas mitigadoras tomadas pela companhia e pelos seus administradores, má-fé, boa-fé, tudo isso é analisado. Então, por exemplo, uma coisa que é possível de ocorrer num primeiro momento, erros que não denotem a ocorrência de má-fé, não denotem a ocorrência de indução, de mislead, né, de indução a erro, de tentativa de induzir o investidor a erro, mas simplesmente uma falha, uma inconsistência. Isso vai ser, obviamente, ponderado da mesma forma que a CVM atua em toda a sua atividade de supervisão. Eu vou dar um exemplo. No mês passado, a GA5 ela emitiu, salvo engano, 9 ofícios de alerta. Isso é algo que faz parte do nosso dia a dia. Medidas medidas de supervisão que não resultem numa medida tão gravosa quanto um termo de acusação para uma conduta que pode ser, segundo a previsão da norma, enquadrada como passível de ser endereçada por meio do ofício de alerta. Agora, uma dúvida minha mesmo, que eu acho que aproveita mais que os advogados aqui que assessoram a administração nesse momento. Essa supervisão baseada em risco, como é que a CVM vai fazer? Vai fazer também por dentro daquela classificação de prioridade de companhias? Vai fazer aquela que vocês fazem, assim, vão selecionando as companhias ao longo do tempo, fazendo a revisão geral, como faz com o formulário de referência, enfim, essas divulgações ordinárias da CVM? Não tem nenhuma ainda definição sobre isso? As peculiaridades da supervisão baseada em risco, elas são definidas internamente pelas áreas da CVM, são submetidas, existe uma série de toda uma governança, e o tema ESG ele vem ganhando destaque, vem ganhando preocupação. Agora, os aspectos, vamos colocar assim, operacionais dessa supervisão, normalmente não são expostos em eventos. O que acontece é que não é uma novidade, é algo que a gente já faz há bastante tempo. A atuação do regulador é baseada no risco identificado
E, no caso das normas IFRS S1 e S2, haverá, volto a dizer, com o passar do tempo, com o ganho de maturidade em relação a esse tema, uma atuação. E nesse processo, Virgínia, como que a B3 pretende fazer interação, algum processo de education com investidores, com companhias, enfim, como que a B3 está lidando? A gente, por enquanto, está mais focado em capacitar as companhias do que necessariamente os investidores, porque a gente precisa ter relatórios divulgados, né? A gente ainda está no momento de estimular a produção. E, nesse sentido, no ano passado, a gente construiu uma trilha de IFRS e recebeu bastante feedback positivo em relação à capacitação que tinha sido feita no ano anterior. A gente aguardou esse primeiro semestre, porque geralmente é um semestre de produção dos relatórios anuais e de sustentabilidade, e a gente vai recomeçar a trilha agora, no próximo mês, para capacitação. E aí a gente parou para ouvir as companhias, e, surpreendentemente, a dúvida que surgiu foi uma dúvida quase que subjacente à norma. É como se a norma as pessoas elas já entendem, elas já conhecem, em sua maioria. No entanto, elas não conhecem conceitos básicos. Olha que curioso, o que nos foi pedido? Informações e conceitos básicos de contabilidade para profissionais que não são da área de contábeis e informações e conceitos básicos de sustentabilidade para profissionais que não são de sustentabilidade. Então, a gente vai começar, a gente tem, se puder projetar, por gentileza, a tela, que tem o QR Code aqui. A gente já tem 2 workshops agendados, um com o professor Eduardo Flores, que vai fazer a trilha de contabilidade para a gente, e o outro com o Maurício Colombari, da PwC, que vai nos apoiar com a parte de sustentabilidade. Vocês vão cair, quem tiver interesse, vai cair num formulário, e aí você pode escolher se quer participar dos 2, e a gente vai enviar, o webinar é online. A intenção é que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possível, por isso a gente vai fazer de forma remota aqui esse workshop, e ele vai continuar. A gente vai utilizar, se vocês estiverem agora fazendo a inscrição, o formulário tem um campo de perguntas, fiquem à vontade para inserir qualquer dúvida, porque quanto mais vocês nos dão insumos, melhor a gente orquestra com quem vai ministrar o workshop para atender, de fato, as dúvidas aqui das pessoas que estarão presentes. A gente, na B3, além de apoiar com treinamento, cogitamos apoiar com ferramenta. E a gente chegou a conversar com algumas companhias que já estavam num processo mais avançado de produção dos seus relatórios, mesmo que ainda não divulgaram, mas que já estão fazendo. E a gente ficou na dúvida se caberia ter um sistema, se a gente pudesse padronizar, de alguma forma, os campos de resposta aos parágrafos, né, das normas do CBPS. E a gente ouviu que não é o momento de se fazer isso, né? As companhias ainda estão num modelo aberto, em que elas podem determinar o formato, como elas vão divulgar. É muito provável que a gente, nos primeiros anos, se depare com relatórios que são muito diferentes entre si, e que, se a gente fizesse um sistema agora, a gente engessaria um pouco o trabalho de produção das empresas. Então, por esse motivo, a gente até tem dentro da companhia o ESG Workspace, que é uma plataforma que a gente tem tentado cada vez mais centralizar os dados de sustentabilidade das empresas brasileiras, mas a gente optou por não desenvolver um módulo de IFRS, e a gente vai continuar apoiando na jornada de treinamento, numa lógica inicial de conceitos básicos, mas isso deve se desenvolver, e a gente deve fazer mais outros 2 workshops na sequência para a gente fechar uma trilha durante 2025. Então, acho que até para reforçar, eu acho essa mensagem assim de que talvez no primeiro ano, fazer de forma voluntária, uma companhia fica muito na vitrine, né? E é corajoso e honroso, né, quem tomou essa decisão. Mas a minha avaliação hoje é de que talvez deixar para o ano obrigatório tenha mais risco do que fazer voluntariamente esse ano, podendo-se utilizar o waiver, né? Tem alguns reliefs aqui que ainda estão em vigor. Um deles, por exemplo, é focar em S2, em clima. Muitas companhias já se orientam pelo TNFD.
Então, eu diria que encarar esse ano como um ano de aprendizado, fazendo um paralelo com dirigir. A gente não sabe dirigir se a gente só leu o manual, né, de trânsito. Ninguém consegue dirigir assim. Então, a gente já leu e releu, mas é necessário fazer o primeiro para se dar conta, né, de quais são os desafios e identificar de forma mais clara quais são os gaps, porque gap análise com base em teoria, muitas empresas já fizeram. E eu diria que essa janela de oportunidade para treinamento é até uma janela para o nosso país. A gente está num ano de COP, né? A COP vai acontecer em Belém, em novembro desse ano. O Brasil é, em alguma medida, uma potência do ponto de vista de soluções baseadas na natureza. Acho que o Thomas falou aqui, né, na palestra anterior, bastante disso, como que a gente se livra um pouco dessa síndrome de vira-lata, né? Em alguma medida, o investidor estrangeiro ele pode olhar para um país emergente com mais desconfiança. E que bacana que é se a gente começar a conseguir colocar o Brasil num outro patamar de pioneirismo de qualidade de dados e de informação de sustentabilidade, né? Eu não quero ser muito excessivamente poliana, né? Não é isso, porque eu sei que é difícil produzir um relatório desse pela primeira vez. Eu mesma acordo em dias mais otimistas, menos otimistas em relação ao que a companhia tem como empresa listada. Mas eu acho que se a gente tivesse uma série de companhias aqui em novembro, né, e elas têm até dezembro, né, para anunciar se elas vão ou não fazer o reporte voluntário do próximo, com publicação em 2026, né, mas referente ao ciclo de 2025, que notícia boa se a gente tivesse mais 10 empresas, 20 empresas, né, 50 empresas fazendo um anúncio desse na COP. Né? Que mensagem que a gente passa sobre como a gente tem se dedicado internamente no nosso país a construir essa confiança do mercado nacional e internacional. Então, eu acho que é realmente um momento em que os holofotes estão aqui, né? E como que a gente pode aproveitar isso, ainda partindo da premissa que a gente está aprendendo juntos. E que pode ser um diferencial nesse momento de mercado que a gente vive, né? Uma grande oportunidade, com todo o foco aí da COP30, né, todo mundo voltado para essa pauta, e você poder lançar e se vender, se colocar como um pioneiro nesse processo. Sobre essa questão, esse também foi um ponto identificado na pesquisa que nós conduzimos. Demanda por orientação técnica. Eu gostaria de chamar a atenção que no site do IFRS existe a possibilidade de você fazer o seu cadastramento e ter acesso a muito material que só a guisa de comparação. A parte voltada para contabilidade é cobrada. A parte voltada para sustentabilidade ainda está gratuita no site da IFRS. Então, vocês podem se inscrever gratuitamente e ter acesso a, por exemplo, para além do texto da norma, pode ter acesso a bases para conclusão, e também tem muito material. Por exemplo, existe lá o Hub de Conhecimento, existem cursos, existem podcasts, existe uma força-tarefa do Plano de Transição, que lança diversos materiais. Por exemplo, ontem mesmo lançaram um material informativo sobre como a entidade deve divulgar os riscos relacionados à transição. Mas também tem diversos outros materiais produzidos por essa força-tarefa do plano de transição. No caso do podcast, por exemplo, eu particularmente eu uso, tanto pelo YouTube, Spotify, eu uso os podcasts. Pelo menos uma vez por mês ele dá uma boa atualização. Existem diversos webinários no site do IFRS, com material, por exemplo, extra de slides. Por exemplo, vou dar um exemplo que é algo que ainda não é muito bem compreendido. Não vamos conseguir nos estender, mas só para ilustrar um que eu reputo como sendo um dos mais importantes, que é o webinário sobre proporcionalidade. O que significa proporcionalidade nas normas IFRS S1 e S2? Ainda é um tema que eu percebo que as pessoas têm uma compreensão muito
muito pequena a respeito do que significa, para fins de FRS S1 e S2, os mecanismos de proporcionalidade. E vejo muitas companhias preocupadas com, de repente, informações que receberam de fontes não tão autorizadas, né, em vez de consultarem diretamente os materiais do IFRS no seu próprio site. Bom, nesse ponto, inclusive, para a gente fechar, né, acho que já está, não sei se vai ter tempo para fazer mais perguntas, mas, para fechar, queria assim, uma mensagem, entender de vocês como vocês estão vendo, qual é a expectativa de vocês em relação à evolução dessas normas, né? A gente falou um pouquinho desse cenário de adaptação, da abordagem da CVM, a Virgínia falou um pouco do próprio sistema e a liberdade que as companhias vão ter de fazer, né, nesses primeiros anos, o formato ali livre. Como é que vocês estão vendo a evolução dessas normas, uma vez adaptadas, isso já entrando ali no fluxo, no sangue da companhia? Acredito que conversa muito com uma pergunta que você fez sobre como isso é tratado internacionalmente. Dentro de alguns meses, nós vamos ter demonstrações, eu chamo de demonstrações por conta da tradução, né? Mas é importante usar esse termo demonstração, porque é o mesmo termo, é o report. O relatório de informações financeiras sobre sustentabilidade ele tem o mesmo grau de tratamento no IFRS das demonstrações. Ele caminha para isso, né? Então, quando a gente está falando das demonstrações financeiras sobre sustentabilidade, do reporte de informações financeiras sobre sustentabilidade, dentro em breve nós teremos comparativos com outros mercados, como isso está sendo feito no resto do mundo. Eu acredito que esse é um ponto importante que as companhias devem atentar, verificar como outras jurisdições que também estão no processo de adoção dessas normas receberam os seus reportes. Você quer complementar, Vir? Acho que ainda vejo um desafio de convergência de frameworks. Eu acho que ele ainda existe. Assim, as empresas ainda são um pouco oneradas, né, por muitas possibilidades aí, né? Você ainda tem o GRI, ainda tem o SASB, e acho que o TSFD foi completamente incorporado, né, no S2 e não há mais uma necessidade de um relatório climático. Então, eu acho que nos próximos anos, talvez a gente vai começar a assistir a esse processo de otimização mais claro, né, que eu espero que, em alguma medida, torne o trabalho mais eficaz, que a gente consiga se debruçar sobre poucas peças e com um grau de comparabilidade cada vez maior. Mas eu acho que, só para não deixar de reforçar, esse é um ano de aprendizado e de trocas, e a gente está num evento de networking, né? Então, tem muitas pessoas aqui que vocês conhecem de outras companhias. Aproveitem essas conexões para formar grupos de trabalho, parceria e discutir as dificuldades, o que cada solução em cada companhia, eventualmente essas trocas, e às vezes até quando não são feitas entre concorrentes, né, são muito ricas. Você pega um setor análogo ao seu, uma empresa de tecnologia com uma empresa de serviço financeiro, uma indústria, né, com outra indústria, mesmo que não seja do mesmo subsetor. Então, acho que eu gostaria muito que a gente incentivasse mais trocas para que a gente seja capaz, aí, quem sabe, de chegar no fim de 2025 com uma capacidade maior aqui de divulgação no nosso país. Isso me faz voltar a recomendar o material produzido pela Força Tarefa de Transição, disponíveis no site do IFRS, porque lá existem materiais voltados para setores específicos. Então, determinadas dúvidas que uma companhia de um dado setor possua, de repente ela pode conseguir sanar essa dúvida lendo a brochura, vamos chamar de brochura, a brochura específica da Força Tarefa de Transição, voltada para aquele setor. E ali talvez existam explicações, vamos colocar, mais práticas do que a leitura dos apêndices muitas das vezes a compreensão ela demanda sim um material explicativo, e esse material tem sido produzido pela Força Tarefa de Transição.
Acho que a gente precisa encerrar, já recebi aqui um alerta, mas queria agradecer, acho que foram assim dicas e inputs muito valiosos, né? Não só para a gente trazer, assim, sob a perspectiva de que é uma norma que se tornou obrigatória, a gente tem esse período de adaptação, mas a oportunidade que pode ser sair na frente, considerando, né, contexto, o cenário de mercado que a gente vive hoje e, ao mesmo tempo, a oportunidade da COP30 aí, né, de se lançar, criar uma oportunidade de atração de investidores para a companhia. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui no 26º Encontro de RI, né, um encontro que, enfim, a casa está cheia, parece que ontem também, então, que tem se mostrado tão fundamental, tão rico, né, esses eventos anualmente, né, trazendo inputs, atualizações para o profissional de RI. Então, agradeço a todos a presença, agradeço aqui aos painelistas, ao Rafael, à Virgínia, e encerro, então, o nosso painel. Obrigada.